Olá, meus amigos. Seguindo aqui com a leitura do livro Guerra no Além, que trata da interação entre os dois planos da vida, em especial nas épocas da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi coordenado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Schutel e seus emissários de Alvorada Nova. 11ª leitura. A Segunda Guerra e os ataques à Alvorada Nova. Na década de 30, o Integridade Nacional, após vários anos em desenvolvimento, já tinha muitas ramificações. Dessa vez, ele estava descentralizando sua atenção justamente para ficar mais forte. Ao surgir o Terceiro Reich, o posto Pátria e Força iniciou uma rearticulação, pois começou a vislumbrar perigo para suas bases na Alsácia-Lorena. Novamente, entidades foram relocadas, ou melhor, recolocadas, deslocando-se da crosta para as zonas umbralinas, reforçando a segurança do posto francês. Os chacais e os vigilantes foram reaglutinados. Em 1938, um grupo de chacais foi enviado para acompanhar o crescimento da violência interna na Alemanha, especialmente contra os judeus. Eles, infelizmente, para lá não foram, a fim de defender qualquer grupo sionista, mas sim para buscar informações quanto ao militarismo alemão que os assustava. Os vigilantes descobriram o posto Integridade Nacional recomposto e alertaram seus dirigentes. Em 1939, a situação estava tensa, não só no plano material, mas, sobretudo, no espiritual. As entidades ligadas ao Pátria e Força finalmente perceberam que os germânicos estavam revitalizados e que a paz de Versalhes malograra, em especial porque subestimaram a capacidade de recomposição do adversário. Além disso, as equipes alemãs que influenciaram os Estados Unidos fizeram com que essa nação se retirasse do cenário europeu, preocupando-se com a crise interna, o que permitiu à Alemanha crescer, novamente rearmando-se. A revitalização do posto Pátria e Força foi rápida, mas já era tarde para impedir a eclosão da guerra. O receio dos franceses ligados a esse posto não era, propriamente, evitar uma guerra, que, aliás, lhes agradava muito, mas sim perder a região da Alsácia-Lorena, transformada em ponto de honra para seus integrantes. O posto Revanche 4 celebrou uma vitória inegável de sua atuação junto ao governo italiano, quando Hitler visitou Roma em 1938, fortalecendo os laços entre os dois países. A guerra estava por um fio. Nessa ocasião, a Tchecoslováquia era adversária do Anschluss. Me perdoem o meu péssimo inglês. Aqui tem uma nota do autor material. Esse Anschluss é um ato de força nacional socialista de 11 de março de 1938. É uma força, é um grupo. Pois sentia-se ameaçada. Por tal motivo, começou a intensificar a sua preparação militar. Houve, então, uma declaração de Hitler ao Reichstag. Aqui o autor material também diz. O Reichstag é um parlamento do Império Alemão com sede em Berlim, composto de deputados eleitos por 4 anos. Peço perdão mais uma vez pelo meu péssimo alemão. No dia 20 de fevereiro de 1938, já que a Alemanha precisava proteger-se, pois as suas fronteiras não estavam mais seguras, Adolf Hitler estava cobiçando a Tchecoslováquia, onde cerca de 3 milhões de pessoas da região dos Sudetos eram de origem alemã. Em maio de 1938, descobriu-se que Hitler e seus generais estavam elaborando um plano para a ocupação desse país. Essa informação foi conseguida por espiões da materialidade influenciados pela atuação eficaz dos chacais, grupo
do Pátria e Força, que é um grupo espiritual das trevas. Em 21 de maio, temia-se um conflito iminente entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, com repercussões do cenário europeu. Para facilitar as tratativas entre os dois países, foi enviado a Praga o inglês Lord Ruysman, que deveria agir como mediador, com a função de aconselhar o governo tcheco. O diplomata estava sob proteção direta de espíritos enviados pelas cidades espirituais do bem. Não obstante ter feito o possível, a situação em agosto já não estava estável. Hitler continuava insistindo na autogestão por parte das zonas habitadas por tchecos de origem alemã. A imprensa italiana, com alguns repórteres subjugados pela força obsessora do posto Revanche 4, sugeria, em manchetes, a realização de um plebiscito nessas regiões disputadas. Meus amigos, está acontecendo exatamente o mesmo entre a Rússia, não é verdade? E a Ucrânia? Aconteceu igualzinho. Será que são as mesmas forças das trevas? Fica aí o questionamento. Vários contatos diplomáticos entre as nações europeias foram intensificados. Quando Hitler passou a exigir a anexação de parte do território tcheco para a Alemanha, até o dia 22 de outubro, Praga mobilizou-se e igualmente prepararam-se a França e a Inglaterra. A luta armada parecia inevitável. Mas na noite de 27 para 28 de setembro, o governo francês solicitou a ajuda do governo inglês para que houvesse um pedido de intervenção de Mussolini junto a Hitler, a fim de buscar uma derradeira tentativa de acordo. No dia 21 de setembro, o chefe italiano enviou mensagem ao governo alemão, pedindo um adiamento de 24 horas na mobilização germânica. Designou-se uma conferência em Munique para o dia seguinte. No dia 29 de setembro, encontraram-se em Munique, na Baviera, Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier, dirigente italiano, alemão, inglês e francês, respectivamente. Os emissários das colônias vibraram intensas cargas positivas sobre a reunião da cúpula e, finalmente, um acordo foi celebrado. Uma vez mais, o conflito armado foi adiado. Em 30 de setembro, o governo de Praga decidiu aceitar integralmente as condições estabelecidas em Munique. No dia 1º de outubro, as tropas alemãs iniciaram a ocupação do território dos Sudetas, prevista no acordo. O povo inglês vibrou ao saber que um pacto havia interrompido o perigo da guerra. Na França, houve um estado de espírito semelhante, embora as entidades inferiores tivessem agido para impregnar em muitos franceses o sentimento de que eles haviam sido humilhados pelos alemães. Hitler, no entanto, sempre esteve envolvido por forte carga obsessiva e estava determinado a levar a Alemanha à guerra. Dessa forma, meses depois, anexou o restante da Tchecoslováquia e também a Polônia, propiciando então a eclosão da luta. O poderio alemão assustava os franceses no plano material. Nas zonas umbralinas, o posto Pátria e Força, vislumbrando perder outra vez a Alsácia e a Lorena, passou a acreditar que aquele pequeno, mas atuante posto Revanche 5, que fora montado nas proximidades do posto número 5, de Alvorada Nova, era na realidade uma extensão deste último. Assim, justificando sua própria fraca atuação ao longo dos anos, passou a concentrar suas forças e seu ódio contra esse posto de Alvorada Nova, convencendo-se de que ele seria aliado do Integridade Nacional, seu inimigo declarado. Até parece, né, meus amigos, que um posto do bem, da luz, ia se unir a um posto das trevas. Continuando. Os dirigentes do Pátria e Força, visando acalmar seus agregados, diziam que toda a sua atuação na crosta, em benefício de seus interesses, era boicotada e impedida pela participação conjunta do Revanche 5 e do posto número 5 de Alvorada Nova, o qual eles davam o nome de Luz Mortal. Articularam então um movimento de recomposição de seus exércitos em torno desse novo objetivo: destruir o mais recente aliado do posto Integridade Nacional.
A guerra estava em andamento na crosta e as fileiras do Pátria e Força deixavam de atuar na materialidade, quando o Revanche 1 percebeu a estranha articulação do inimigo na zona umbralina. Teve o mesmo pensamento. Eles pretendiam atacá-los em composição com o posto número 5. Quer dizer, os dois lados achavam que o posto de Alvorada Nova era aliado de um e de outro. Quer dizer, no caso, o posto Alvorada Nova era visto para ser atacado pelos dois lados das trevas. Em meados de 1940, quando a guerra já tinha produzido milhares de desencarnes, os postos Pátria e Força e Integridade Nacional conseguiam cada vez mais aumentar os seus exércitos, graças aos que morriam na guerra. Alheios ao conflito da crosta, concentraram seu poderio contra o posto número 5 de Alvorada Nova, cada lado acreditando que se tratava de um aliado do adversário. O posto, nessa ocasião, juntamente com a colônia, trabalhava intensamente no resgate de inúmeros desencarnados em campos de batalha. A dificuldade de integrá-los ao plano espiritual após os violentos modos que causaram suas mortes era real e preocupante. Muitos alemães, levados ao posto número 5, por exemplo, recusavam-se a receber o atendimento ao lado de franceses e ingleses conduzidos ao mesmo local. A diversidade de cultura seria facilmente absorvida não fosse a urgência do tratamento e a incessante chegada de mais e mais enfermos do espírito que pereciam nos campos de batalha. Alvorada Nova, juntamente com colônias da mesma posição, pleiteou junto ao plano superior a ajuda das cidades espirituais que possuíam postos de socorro nos moldes do seu atual posto 109. E nós vimos, meus amigos, no livro Nosso Lar, que eles receberam pessoas que foram da Segunda Guerra abrigadas lá, né? Então, eles dividiram essas vítimas todas entre vários postos. Enquanto o excesso de trabalho preocupava o posto número 5, sua vigilância estava enfraquecida, pois todos os espíritos trabalhadores eram aproveitados em atividades internas, cuidando desses enfermos. Em 1941, quando os Estados Unidos entraram na guerra, os postos Pátria e Força e Integridade Nacional acharam que o conflito na materialidade tinha chegado ao seu ápice e seria o momento ideal para a invasão do posto número 5 de Alvorada Nova. Estava incrédulo com o relato de Shin. Percebia a importância das informações que me eram transmitidas e notei ainda como era fundamental a participação na crosta de grupos mediúnicos, servindo de intermediários entre os dois planos da vida, proporcionando resgates a espíritos inferiores revoltados e propensos ao mal, evitando com isso a continuidade dos processos obsessivos que causam tantos conflitos entre os próprios encarnados. As guerras do plano material, de um modo geral, ainda que tenham participação fundamental dos encarnados nesse processo de deflagração, possuem intenso envolvimento do plano inferior, que através dos espíritos que vagam pela crosta ou pelo umbral, atuam nas decisões tomadas nas esferas governamentais de todas as nações do mundo. Mas eles também entram na luta. Nas zonas trevosas, além disso, quando adversários guerreiam essas entidades entre si em busca da hegemonia de alguma natureza. Por outro lado, os postos de socorro das colônias, que estão localizados em regiões umbralinas, possuem proteção, porque também ficam sujeitos a ataques dessas criaturas. Foi nesse contexto que Informes de Shin nos contou a agressão sofrida pelo posto de socorro número 5 de Alvorada Nova. Ele comentou: no princípio de 1942, houve o ataque a tal posto. Obviamente, não seria uma investida de hordas inferiores suficiente para destruir um posto avançado de uma colônia espiritual. Mas as consequências de uma agressão como essa são muitas e desastrosas. De qualquer modo, os atendidos do posto, de regra, não estão preparados o suficiente em matéria evolutiva para entender o que se passa na mente das entidades não esclarecidas do umbral.
Muitos cedem, portanto, aos instintos controlados que possuíam e passam a ter ódio do adversário, o que prejudica e muito o trabalho de readaptação dessas criaturas. Por outro lado, ataques maciços como esses fazem com que forças do posto sejam mobilizadas para rechaçá-los, retirando mão de obra das enfermarias e locais de recebimento dos pacientes que chegam para os cuidados de emergência. O plano superior, no entanto, permite a ocorrência de cada situação nos planos material e espiritual para que os espíritos, de um modo geral, aprendam com os conflitos e possam impulsionar a sua reforma íntima de maneira voluntária e consciente. Ou seja, as pessoas aprendem as consequências do mal e passam a evitar o mal antes que ele se instale. Continuando. No decorrer da guerra, no plano físico, e com o fortalecimento dos postos umbralinos, recrutando novas forças em face dos inúmeros desencarnes que ocorriam, além da confusão geral instalada nas zonas trevosas, viram, pois, as entidades vinculadas ao Pátria e Força e à Integridade Nacional surgir uma oportunidade para tentar cessar a influência benigna de tal posto. Tinha e tem o exemplo dos demais no plano físico. Assim, atacaram o posto de socorro número 5 de Alvorada Nova durante vários meses, embora de forma desordenada, como é típica a ação dessas criaturas menos esclarecidas. Realizados de modo não contínuo, os ataques eram acompanhados de aprisionamentos de equipes do posto e eram obrigadas a fazer. As entidades lançavam-se contra as baterias magnéticas de defesa do posto Alvorada Nova, sofrendo seus efeitos e entrando em choque, bem como permanecendo em estado de profunda perturbação mental por muito tempo. Os que tinham condições mínimas para a recuperação eram recolhidos e encaminhados a câmaras de sono profundo. Outros permaneciam vagando alucinados pelo umbral. Então, o que acontecia? Eu desfazendo aqui toda essa descrição. Os trevosos vinham atacar o posto Alvorada Nova, recebiam as descargas das baterias magnéticas, uns ficavam imediatamente em choque, ficando em profunda perturbação por muito tempo. Outros, que ficavam mais ou menos, eram recolhidos e postos a dormir nas câmaras de sono. E os outros corriam para o umbral de novo. Então, com isso, ia diminuindo as forças trevosas, embora com muito trabalho para a colônia de Alvorada Nova. Continuando. Os postos Pátria e Força e Integridade Nacional demoraram a perceber que seria impossível vencer as luminosas forças do bem. Quando desistiram, retornando às enegrecidas zonas umbralinas, deixaram um saldo preocupante. Muitos espíritos do posto, que estavam em readaptação, passando a sentir novamente desejos de vingança e ódio, regrediram no processo de melhora que estavam vivenciando. Outros, sofrendo com o ataque que presenciaram, foram para câmaras de sono profundo para recuperação. O posto atacado estava com excesso de enfermos, com muitos de seus próprios trabalhadores enfrentando problemas individuais e necessitou do auxílio imediato do posto número 6 da colônia, bem como de Alvorada Nova diretamente. Shin cessou a narrativa por um momento, olhou-nos amigavelmente e disse: Não estamos imunes a tais ataques, como alguns de vocês podem estar pensando, pois os postos das cidades espirituais situam-se em zonas umbralinas e as criaturas que ali se encontram não as respeitam, assim como mal sabem encaminhar suas próprias existências no plano espiritual. Por isso existem as proteções das baterias. Ou seja, novamente resumindo, as trevas atacam os postos do bem. Não conseguem vencer as forças do bem, mas esses postos do bem ficam abalados, ficam com problemas sérios a serem resolvidos, mas nunca vencem, certo? As baterias magnéticas sempre são capazes de vencer as forças das trevas.
Realmente, continuando, é peculiar observar que as guerras acontecem também no umbral, com frequências, contendas entre si dos próprios desencarnados que nessas regiões escurecidas habitam. Investidas deles contra os encarnados na crosta e, por vezes, agressões aos postos de socorro situados nas partes umbralinas do plano imaterial. Guerra no umbral, proferindo um misto de exclamação e indagação. Como em qualquer outro lugar, meu amigo, mas o mal jamais triunfará. Se o plano superior permite tais situações, é porque deseja que a evolução se dê gradualmente, porém de modo irreversível. É preciso que os espíritos progridam nos seus sentimentos de modo natural. Suas passagens pelo umbral, seus conflitos, sua confusão mental fazem parte desse processo evolutivo longo, mas certo. Como terminou a Segunda Guerra? Shin prosseguiu. As fortificações umbralinas, que atacaram o posto número 5, desarticuladas, recomeçaram suas atividades para voltar a influir no contexto da guerra, na materialidade. O posto Pátria e Força, cético quanto à atuação dos franceses na guerra no plano material, revoltado com a perda novamente de Alsácia-Lorena, em 1940, e inconformado com a resistência do posto número 5, precisava urgentemente de uma vitória contra os alemães para dar sobrevida ao seu agrupamento. Assim, associou-se maciçamente aos russos e participou com todas as suas forças da Batalha de Stalingrado. Eram soldados encarnados, envoltos por massas de obsessores espirituais, lutando entre si num cenário cruel e macabro. Meus amigos, precisamos orar e vigiar, como nos ensinou Jesus. Estamos precisando estar sempre alerta para que a gente não repita histórias tristes como as da Primeira e Segunda Guerra ou como estamos vendo agora, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Certamente existem essa mesma situação entre os soldados físicos e os espirituais. Ficamos hoje por aqui e eu aguardo todos na nossa última leitura, em breve. Um abraço e até a próxima.